bastante relevante para a economia brasileira. Apesar de ser o setor com o segundo maior índice de improdutividade do mundo, ele tem a capacidade de intervir em diversos pilares da sustentabilidade corporativa, tendo em vista a sua relevância econômica, interdependência com o meio ambiente e o impacto em assuntos relacionados à saúde e bem-estar dos cidadãos. A indústria alimentícia prevê alta de 7% nas vendas no ano. A indústria de alimentos deve alcançar 400 bilhões de reais de faturamento em 2012. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, ABIA, traçou hoje um cenário bastante otimista para o setor neste ano de 2011 e no próximo ano de 2012. A previsão dele é de que as vendas reais deste segmento fechem em 2011 com um crescimento de 7%. E para o ano de 2012, o setor deverá registrar expansão de 7% a 7,5% nas vendas reais. A contribuição deste trabalho é demonstrar a eficiência na geração de liquidez a curto prazo com seus investimentos. Partindo do princípio de grande importância de possuir uma base financeira sólida, serão analisados a liquidez corrente e os estoques das empresas do setor de alimentos e bebidas, a fim de evidenciar a representatividade destes nos investimentos a curto prazo da empresa e confrontá-los com as obrigações a curto prazo. O objetivo desse trabalho é evidenciar a fronteira de eficiência de empresas do ramo de alimentos e bebidas a partir do indicador liquidez corrente. A partir da coleta de dados do Economática, obtivemos uma população de 21 empresas do setor de alimentos e bebidas. E para a realização do trabalho, selecionamos uma amostra de apenas 12 empresas desse total. Jogamos esses dados no DEA e, para verificar a eficiência na geração de liquidez das 12 empresas escolhidas, foram analisadas as variáveis ativo circulante, passivo circulante e estoque. O ativo circulante foi considerado como output, que é a variável que se pretende maximizar. O passivo circulante como input, que é a variável que se deseja minimizar, e os estoques também como outputs. Em DEA Options, escolhemos maximizar os outputs e utilizamos o modelo BBC, que significa retornos variáveis, e selecionamos Análise. Com isso, verificamos que 6 empresas foram capazes de alcançar a sua eficiência. Uma quase atingiu a fronteira de eficiência e ficou como regular, e as outras 5 ficaram abaixo da fronteira. Após as análises através do DEA, é possível obter os resultados que as empresas ineficientes devem atingir para alcançar a fronteira de eficiência. Vejamos cada um dos casos. A São Martino foi das ineficientes a mais próxima de atingir a fronteira de eficiência, tendo que fazer pequenas alterações. Um aumento de 34,58% do seu ativo circulante e de 5,75% do estoque, e manter os valores do passivo circulante. A Clarion, que atingiu 87,39% de eficiência, deve aumentar o seu ativo circulante em 85,65% e os estoques em 14,42%, enquanto o passivo circulante deve permanecer o mesmo. A Cacique, que obteve 45,78% de eficiência, para tornar-se eficiente, deve aumentar o seu ativo circulante em 118,45% e os estoques em 265,24%, e manter o valor de seu passivo circulante. A Térios atingiu 60,81% de eficiência, e para melhorar este resultado e passar a ser eficiente, ela deve aumentar o seu ativo circulante em 77,38% e os estoques em 64,46%, enquanto o valor de seu passivo circulante deve manter-se inalterado. A Iguaçu Café superou um pouco mais da metade da eficiência, atingindo 55,85%. E para melhorar este resultado e passar a ser eficiente, ela deve aumentar o seu ativo circulante em 157,36% e os estoques em 79,05%. E deve manter o seu passivo circulante inalterado. A Minupar, que foi a menos eficiente de todas, obteve apenas 16,29% do total da eficiência, tendo que aumentar o seu ativo circulante em 513,95% e os estoques em 925,27% e não modificar os valores do passivo circulante.